Olá, galera! Vamos para mais uma aula aí de matemática? Nossa aula de hoje vem falando sobre a equação geral da reta. Mas antes de entrarmos no assunto de equação geral da reta, eu gostaria de falar com vocês sobre dois assuntos importantíssimos que nós iremos utilizar no estudo da equação geral da reta. Que o primeiro é a condição de perpendicularismo entre vetores. Então, dado dois vetores, o vetor OA, que eu chamei de U, e o OB, que eu chamei de V, onde U possui coordenadas XA e YA e V coordenadas XB e YB, eu quero determinar o módulo de AB. Nesse caso, como o triângulo é retângulo, devemos aplicar aqui o teorema de Pitágoras. Então vai ficar assim. Módulo do vetor AB ao quadrado é igual a módulo do vetor OA ao quadrado mais módulo do vetor OB ao quadrado. Lembrando que eu estou utilizando módulo pelo fato que módulo indica o comprimento do vetor, como nós vimos nas aulas anteriores. Aí, no caso, desenvolvendo essa fórmula aí, nós vamos ter a equação dessa maneira. A raiz quadrada de xb menos xa ao quadrado mais yb menos ya ao quadrado igual a raiz quadrada de xa menos 0 ao quadrado mais ya menos 0 ao quadrado, xb menos 0 ao quadrado mais yb menos 0 ao quadrado. Como você pode perceber, existe raiz quadrada dos dois lados da equação, então essa raiz quadrada já desaparece. Dois produtos notáveis que, resolvendo, vai ficar assim. Aí a gente percebe o seguinte: xb ao quadrado de um lado, xb ao quadrado do outro, xa ao quadrado de um lado, xa ao quadrado do outro, yb ao quadrado de um lado, yb ao quadrado do outro, ya ao quadrado de um lado, yb ao quadrado, ya ao quadrado do outro lado. Ou seja, tudo isso daí dá para cancelar, o que sobrou? Menos 2 xb, xa, menos 2 yb, ya igual a zero. Ou simplesmente xb vezes xa mais yb vezes ya igual a zero. Olha só, pessoal, xb vezes xa mais yb vezes ya, isso aí é o produto interno dos vetores u e v. Então, u vezes v vai dar zero. Ou seja, para que dois vetores sejam perpendiculares, o produto interno deles tem que dar zero. Uma outra coisa que eu gostaria de falar com vocês aqui, para aí sim entrarmos no estudo da equação geral da reta, é a rotação de 90 graus entre vetores. Então, dado um vetor U no plano cartesiano, no primeiro quadrante, de coordenadas A e B, eu quero fazer a rotação de 90 graus desse vetor U no sentido anti-horário, ou seja, no sentido positivo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui dois vetores, o OA e o OB. O vetor OA, para eu fazer uma rotação de 90 graus com ele, basta eu levá-lo lá para onde está o B. E o vetor OB, que no caso seria a mesma coisa do OA aí, seria eu fazer uma rotação de 90 graus com ele, a ponto que ele vai ficar aqui, dessa maneira. Então, eu rotacionei OA e OB 90 graus. Eu vou formar um outro vetor aqui, que é o vetor V, cujo esse vetor V ele vai possuir o mesmo comprimento do vetor U. Só que as suas coordenadas serão as coordenadas de U, só que invertido. Então vai ficar assim. Olha lá, o vetor U ele tinha coordenadas A e B. O vetor V ele tem coordenadas menos B e A. Percebam que o que eu fiz para obter as coordenadas do vetor V, o que eu na verdade fiz foi apenas trocar de lugar as coordenadas do U e modificar o sinal de uma delas. Então fazer uma rotação de 90 graus é isso. Basta você trocar de lugar as coordenadas e mudar o sinal de uma delas. No caso do sentido positivo, você muda o sinal da ordenada lá. Antes, no vetor U, a ordenada era B,
Aí, no vetor V, que é a rotação de 90 graus de U, eu peguei a ordenada, transformei ela em abscissa, só que com o sinal trocado. Ó. Então ficou menos B e A, as coordenadas de V. E para fazer a rotação no sentido horário, ou seja, no sentido negativo, a gente vai fazer a mesma coisa. Eu vou pegar de novo o vetor OA e fazer uma rotação de 90 graus com ele. Olha onde ele vem parar, aqui embaixo. Aí nesse caso já deixou de ser A e virou menos A. E o B é só eu mudar ele para o outro lado do eixo X. Aí eu rotacionei o vetor U no sentido horário. Formei um vetor V' de coordenadas B e menos A. Percebam que para rotacionar no sentido negativo é a mesma coisa que no sentido positivo. Você troca as coordenadas do vetor U de lugar e modifica o sinal de uma delas. Veja que no caso do sentido positivo, o vetor U tinha coordenadas A e B. O vetor V, que é a rotação de 90 graus do vetor U, eu peguei as coordenadas de U, troquei de lugar, e o sinal da ordenada eu modifiquei também. E no sentido negativo, a mesma coisa, eu troquei de lugar, só que em vez de eu mudar o sinal da ordenada, eu mudei o sinal da abscissa. Era A, ficou menos A. Então, no sentido positivo, a gente troca de lugar e muda o sinal da ordenada. No sentido negativo, a gente troca de lugar e muda o sinal da abscissa. Então, agora a gente vai pegar esses dois conceitos, o de rotação e o de perpendicularismo entre vetores, e nós vamos aplicar no estudo da equação geral da reta. Então, consideremos uma reta R, do R2. P de 0 é um ponto dessa reta, de coordenadas x0 e y0. Mostremos que a equação geral de uma reta qualquer do plano pode ser escrita na forma x mais by mais c igual a zero, que é a equação geral da reta. Então, eu tenho aí o plano cartesiano e uma reta R. Aí eu vou colocar um vetor normal a essa reta. Eu chamei de vetor N, de coordenadas A e B. O que é um vetor normal a uma reta? É um vetor perpendicular a essa reta. Então, o vetor N ele é perpendicular à reta R. Sendo que as coordenadas do vetor N é A e B. Ele disse que P0 era um ponto da reta. E aí eu coloquei um ponto P também sobre essa reta de coordenadas x, y. Vou determinar aqui o vetor P0P. Olha, para que esse ponto P pertença à reta, esse vetor P0P ele deve ser perpendicular ao vetor N. Tá? Se ele não for perpendicular ao vetor N, não tem como esse P pertencer à reta. Olha, então vamos partir do seguinte. Já que P0P é um vetor perpendicular a N, significa que o produto interno de N e de P0P tem que dar zero, como nós acabamos de ver. Então vamos lá. Quais são as coordenadas de N? A e B, e a de P0P seria P menos P0, ficaria dessa maneira aí. Aí vamos fazer agora o produto, né? Ficaria A que multiplica x menos x0, mais B que multiplica B que multiplica y menos y0, então resolvendo tudo vai ficar assim. Aí ficou ax mais by, e esse menos ax0 menos by0 eu chamei de c. Pronto, está demonstrado que a equação geral da reta é ax mais by mais c igual a zero. Agora, o que a gente pode tirar de proveito disso aqui? É uma coisa muito importante. O vetor N, por exemplo, que é perpendicular à reta, as coordenadas dele é A e B. E a equação da reta é ax mais by mais c igual a zero. Significa que para a gente determinar uma equação geral da reta, basta primeiramente determinarmos as coordenadas do vetor N. Se nós determinarmos as coordenadas do vetor N,
do vetor n, nós já determinamos o coeficiente do x e do y da equação da reta, pois a equação é ax mais by. E o a e o b são justamente as coordenadas do vetor n. Então eu preciso determinar o vetor n. Determinando o vetor n, eu já determinei os coeficientes de x e y da equação da reta. Aí vai ficar me faltando apenas o ponto C. Então vamos aplicar isso agora aí no exemplo. No R2, determina a equação da reta que passa nos pontos A e B. Ponto A de coordenadas 1 e 2. Ponto B de coordenadas 6 e 4. Então está aí a reta e os dois pontos A e B. O que eu vou fazer aqui? Determinar um vetor que seja perpendicular a essa reta, vetor n, de coordenadas A e B. Então, aí eu penso o seguinte, se n é perpendicular à reta R, n também vai ser perpendicular ao vetor AB. Tá? E aí, o que eu preciso fazer? Preciso primeiro determinar quem é o vetor AB. Calculando o vetor AB, o vetor n, como ele é perpendicular a AB, ele vai ser uma rotação de 90 graus do vetor AB, como nós acabamos de ver no gráfico lá atrás. Então, determinando o vetor AB, que é B menos A, vai ficar assim, ó, 6 menos 1 e 4 menos 2, o resultado do vetor AB, 5 e 2. O vetor n é uma rotação do vetor AB. E aí, para fazer uma rotação de 90 graus, como a gente acabou de ver no gráfico, basta a gente trocar de lugar as coordenadas e mudar o sinal de uma delas. Aí você pode fazer uma rotação de 90 graus ou no sentido positivo ou no sentido negativo. De qualquer maneira, você vai encontrar a resposta que você está buscando, que é a equação geral da reta. Eu, no caso aqui, eu vou fazer uma rotação no sentido negativo. Tá? Eu troquei de lugar o 2 com 5 e troquei de sinal o 5, que anteriormente era a abscissa do vetor AB. Então, as coordenadas de n ficou 2 e menos 5. Esse 2 e esse menos 5, eles já fazem parte da equação geral da reta. Só preciso achar agora quem? O valor de C. E aí, como os pontos A e B são pontos dessa reta, eu posso substituir as coordenadas de A na equação ou as coordenadas de B na equação, que eu vou achar o C. Aí, no caso aqui, eu vou fazer com as coordenadas de A, pois os números são menores, 1 e 2, né? Então, a gente resolve e acha o C valendo 8. Qual é a equação da reta? 2x menos 5y mais 8 igual a 0. Essa é a equação geral da reta. Por isso que eu falei, basta apenas nós calcularmos o vetor n, e o vetor n ele vai ser sempre uma rotação de 90 graus do vetor que está ali entre esses dois pontos. Olha este exemplo. Considere o triângulo ABC abaixo, também no R2. Determine a equação da reta suporte da altura relativa ao lado BC desse triângulo. Então eu tenho aí um triângulo, as coordenadas dos vértices, e ele quer determinar justamente a equação da reta R, que é perpendicular ao lado BC do triângulo. Aí a gente vai já partir do seguinte princípio. O vetor BC ele já é um vetor perpendicular à reta R, porque já está ali ó, o ângulo de 90 graus. Então aqui nesse caso a gente não vai nem precisar de fazer rotação do vetor, pois ele já é perpendicular à reta. Então vamos fazer só o vetor BC. Fazendo o vetor BC, que é C menos B, aí vai ficar dessa maneira. A gente vai achar as coordenadas de BC valendo 5 e 1. 5 e 1 é as coordenadas do vetor que é perpendicular à reta R. Então a reta ela já possui como equação 5x mais y, pois o vetor BC ele é normal à reta R. Então a equação da reta já tem 5x mais y como coeficiente. Só precisa achar agora o C. Como é que eu acho o C?
Olha, o ponto A ele é um ponto que pertence à reta R, então eu substituo as coordenadas do A na equação, e aí eu tenho que o valor de C, nesse caso, vai valer menos 15. A equação aí em questão é 5x mais y menos 15 igual a 0. Exemplo 3. Determine a equação geral da reta representada no gráfico abaixo. Aí você tem aí essa reta, né, de vermelho, e é ela que eu quero determinar a equação geral dela. O ponto A de coordenadas 1 e 4 e o ponto B de coordenadas 3 e 2. O que eu vou fazer de cara? Colocar um vetor, né, que seja perpendicular a essa reta e que no caso também é perpendicular ao vetor AB. E aí eu vou determinar o vetor AB aqui, que é fazer 3 menos 1 e 2 menos 4, que vai dar 2 e menos 2. O vetor N, que é perpendicular à reta, ele é justamente a rotação de 90 graus do vetor AB. Olha, como esses dois ali já estão com o sinal trocado, basta eu mudar de lugar, que aí quando eu mudo de lugar eu vou mudar o sinal, eu vou mudar justamente aquele que é negativo. Então o vetor N, ele vai ter como coordenadas 2 e 2. Então esses 2 do vetor N, eles já são os coeficientes da equação da reta. Só precisa achar agora o C, e para eu achar o C, eu posso usar tanto o valor de A quanto o valor de B, que eu vou achar o C da equação da reta. Aí no caso aqui, eu vou usar os valores de A, resolvendo a equação, eu encontro como resposta para o C, menos 10. Aí a equação vai ficar assim, ó, 2x mais 2y menos 10 igual a 0. Só que esses três valores aí, dá para a gente dividir por 2, né? E aí, dividindo por 2, a equação vai ficar sendo x mais y menos 5 igual a 0. Lembrando que eu dividi por 2, porque você tem que ter sempre o valor mais irredutível possível. Valeu, galera? Então ficou aqui mais uma aula de matemática do professor Abimael, o cara. E se você gostou da aula, dá um joinha aí pra mim, dá um gostei aí também. E se possível for, inscreva-se aí no meu canal, professor Abimael, o cara. Valeu? Fiquem com Deus e um grande abraço. Tchau!